Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Deus possa abençoar ricamente o teu dia, tua vida, os teus caminhos, através da palavra do nosso Deus, amém? Começando nesse dia de manhã cedo, já meditando na palavra do Senhor, estamos no Salmo 106, mais o chave é o 107, mas o 106 também, né? Mas entender o que a palavra de Deus nos diz. Andar contra a palavra de Deus, né, nos traz lutas. Andar contra a palavra de Deus entristece o Espírito Santo, né? Está em Salmo 106, 33, pois se rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que Moisés falou irrefletidamente, amém? No Salmo 107, um pouquinho para frente, né, no 11 diz, por se haver rebelado contra a palavra de Deus e desprezando o conselho do Altíssimo, né? Isso gera uma consequência. E nós estamos num assunto sobre um assunto, o mesmo assunto no caso, mas ilustrando, pegando personagens, pegando coisas cotidianas, como Paulo fazia para ilustrar o espiritual, né? Isso é bênção. Jesus usava os pássaros para dizer, não ande ansiosos, seja como os pássaros, né? Então Paulo usa um soldado e usa um atleta. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 2 também diz assim, nenhum soldado em serviço, né? Preste atenção nesse ponto, né? Nenhum soldado em serviço se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente, amém? E hoje eu quero deixar um personagem como de um exemplo para você, né? É claro que aqui é uma força física e espiritual, mas hoje a força é somente espiritual, ou seja, não adianta eu ser forte fisicamente e querer lutar como Sansão. Sansão é um narizeu, né? Alguém que foi especificamente escolhido por Deus, né? Desde o ventre de sua mãe, através da oração do pai e da mãe dele, né? Então ele veio com o propósito de ser juiz no tempo de Israel, né? E nós vamos ver alguns pontos na palavra do nosso Deus em favor de Sansão. Sansão é um exemplo de um soldado forte que não lutou segundo as normas. Amém? Nos diz o versículo Juízes capítulo 14, no versículo 6 assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão, mas nem o seu pai e sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém? Repare que a força de Sansão, ele pegou um leão, né? Como quem pega um cabritinho, como se rasga um papel, um exemplo para hoje, né? Repare que o Espírito do Senhor deu esta força a Sansão, né? Falando de força espiritual, de um soldado, de um atleta, que ele não ganha a competição, ele não ganha a guerra se ele não lutar legitimamente, conforme as normas, né? Então, esse rapaz Sansão, ele foi nessa caminhada, ele matou esse leão, eu vou resumir aqui para não ler demais. Quando ele está voltando, né, ele volta, ele chega no leão morto, no versículo 9, ó. No versículo 9, Juízes 14, 9. Tomou o favo das mãos e se foi andando comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhe a comerem, porém não lhe deu a saber de que tomara o mel do corpo do leão. No versículo 7 e 8 vai dizer a palavra que aquele leão que ele matou, as abelhas fizeram ali um ninho e tinha mel. E na volta Sansão ele pega o mel e traz e dá ao seu pai e à sua mãe. Mas se você olhar em Números um pouquinho para frente, né, a ordem na época da lei de Moisés, 19:11, um narizeu, Sansão, ele não podia chegar perto de um animal morto. Se ele chegasse, ele teria um processo de purificação. Nos diz lá em Números capítulo 19, vai dizer todo o processo. Sansão não fez nenhum processo nenhum, ele pegou o mel simplesmente e deu para o pai e para a mãe dele. Mas não disse de onde tirou o mel, você está entendendo? Um dos pontos que um soldado ele começa a perder a batalha é quando ele não tem verdade no coração. Como diz o Salmo 51, se não me engano, versículo 6, né? Que Deus se agrada da verdade no íntimo, né? Então ele não deu a saber ao seu pai e sua mãe de onde ele tirou. Se ele dissesse assim pro pai e mãe dele, mãe, eu peguei esse mel dentro de um leão morto, mas Sansão tu não podia chegar perto desse mel. Então ele deu esse mel pro pai e sua mãe e não lhe declarou da onde ele tirou o mel. Você tá entendendo? Ele não agiu com sinceridade. Aqui começa
né, a queda de Sansão, amém? E nós vamos ter que gravar mais um vídeo ou dois somente sobre Sansão para nós entender completamente a queda e como nós se levantamos quando caímos, né? Esse é o ponto. Quando nós erramos, Sansão não lutou legitimamente. Ele não foi coroado, né? Ele perdeu a batalha. Deus tinha uma obra na vida dele, amém? Na sequência nós vamos ver os vídeos, amém? Sobre Sansão. Tenha verdade no íntimo. E isso é um dos pontos que nós não caímos na guerra. É um dos pontos que nós ganhamos, né, a medalha, a coroa da salvação, né? Um atleta não é coroado. Ele não é salvo sem não lutar legitimamente. Não podemos perder a coroa. E isso vai ser uns pontos, né, que Sansão nos traz muita visão espiritual para nós entender o que a palavra de Deus tem. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.